O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Nossa vida e nossa existência não transcorrem em situações ou no meio de situações que nós poderíamos dizer que são favoráveis. Nossa vida e nossa existência transcorrem em meio a diversos tipos de adversidades. E é bom que seja assim. Quando existe muita calmaria na nossa vida, sem nos darmos conta, facilmente nos acomodamos. E na medida em que nos acomodamos, perdemos ocasiões valiosas para que transformações aconteçam na nossa vida. Em contrapartida, diante de situações contrárias e adversas, quando existe em mim e em você uma força motivadora, as situações contrárias e adversas acabam se tornando um grande estímulo para lutarmos, perseverarmos e alcançarmos objetivos mais sublimes na nossa vida e na nossa existência. A primeira leitura coloca diante de mim e diante de você Paulo e Barnabé evangelizando, motivados, não em meio a situações favoráveis, mas em meio a situações contrárias e adversas. Não permitiram que essas adversidades, essas contrariedades, fosse na vida deles e no ministério deles um obstáculo. Pelo contrário, reconheceram no meio das crises, no meio das contrariedades, no meio das adversidades, uma ocasião para seguirem em frente e, mais do que isso, experimentarem na própria carne uma configuração a Jesus Cristo, que não realizou a nossa salvação no meio de situações favoráveis. Pelo contrário, olha lá para cima. Quer ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e me siga. Enquanto eu e você fizermos das contrariedades, das adversidades, motivo para não irmos em frente, não cresceremos. As dificuldades, as contrariedades, as adversidades existem na minha vida e na sua para serem vencidas e não para obstacular o nosso caminho de fé, de esperança e de caridade. Porque a meta de vida de um cristão não é sucesso, poder e vida fácil nessa vida. A meta de vida de um cristão é a eternidade, que só pode ser alcançada nesta vida. Segunda leitura. Mas eu e você precisamos ser conduzidos, mas eu e você também precisamos nos deixar conduzir. E somos conduzidos e nos deixamos conduzir por Jesus, bom pastor, que disse: conheço minhas ovelhas. A imagem do pastor, das ovelhas, do rebanho, é muito sugestiva. Se vocês ainda se lembram, no domingo passado, a imagem era outra. Era a imagem de pescadores. O que acontece quando os peixes são tirados da água? Morrem. Ora, Jesus fez dos seus apóstolos pescadores de homens. Isto é, de fato, nossa experiência de fé em Deus é uma experiência de morte. Morte para o pecado, a fim de que possamos viver para a liberdade dos filhos de Deus. Mas para que isso aconteça, a imagem do pescador é sugestiva. É preciso que nos retirem da existência da morte. E estes pescadores de homens se tornaram por Cristo, com Cristo e em Cristo,
pastores de almas, pastores daqueles que receberam vida nova que começa no batismo. E os principais frutos da graça do batismo em nós, eu costumo resumir em 3 palavrinhas: nos fazer buscar, seguir e permanecer no bem, na justiça e na verdade. Então é preciso perseverar. E perseverar, como eu disse a vocês, não diante de situações e circunstâncias favoráveis, mas acima de tudo, diante das situações e circunstâncias desfavoráveis, adversas, porque é o único caminho que nós possuímos para nos assemelharmos cada vez mais a Jesus Cristo, nosso pastor. Nós muitas vezes vivemos uma vida cristã medíocre, porque olhamos para Deus e esperamos que Deus seja única e exclusivamente a solução dos nossos problemas. E não é assim que funciona. Não podemos buscar Deus na nossa vida como um mero solucionador dos nossos problemas. E o mais interessante, problemas que na maioria das vezes não é Deus quem arruma para nós. Somos nós que arrumamos para nós e para os outros. E depois é fácil jogar isso para Deus. Por isso que muitos milagres não acontecem na nossa vida. Porque nós queremos muitas vezes que Deus faça tudo. Mas Ele nunca vai fazer a nossa parte. Deus sempre vai fazer na minha vida e na vida de vocês e na nossa vida o que compete a Ele fazer como Deus. Agora, o que compete a nós fazermos como seres humanos, Deus não vai fazer no nosso lugar. Assim como eu e você pedimos a Deus na oração do Pai Nosso que não nos deixe cair em tentação, em contrapartida, eu e você não devemos buscá-la. Então, este domingo é especial. A igreja é mãe, e para uma mãe verdadeira, o tempo oportuno é o aqui e agora. E o que eu acabo de dizer da igreja, digo agora para as mães que aqui estão. Qual é o tempo oportuno para ser mãe? Quando você tiver todo o necessário, é o maior engano. Nós, cinquentões para cima, quando olhamos nossas mães, e principalmente olhamos nossos avós, nós nos damos conta de que eles não tiveram nem 10% do que eu e você temos hoje. E a maior virtude era não se fechar à maternidade. Hoje, muitas mulheres pagam para ficar estéreis. Existe algo na mulher que só pode realizá-la se ela quiser ser de fato mulher. Do contrário, não se realizará. A igreja coloca diante de mim e diante de você, Maria. Colocamos a imagem de Nossa Senhora de Fátima, podia ser Nossa Senhora Aparecida, Perpétuo Socorro, porque amanhã é 13 de maio. 13 de maio nos remete a Portugal, nos leva para a Cova da Iria, nos coloca diante desta mulher linda, vestida de sol, que se dirige a 3 crianças e confia a 3 crianças uma mensagem para toda a humanidade. E o centro dessa mensagem é oração e conversão. Pela oração, nos sabemos mais próximos de Deus. E quanto mais próximos de Deus, mais desejosos de ficarmos parecidos com Ele. E quanto mais desejosos de ficar parecidos com Ele, mais sentimos a necessidade da conversão. De abandonar tudo aquilo que não nos levará ao bem, à justiça, à verdade, à felicidade. Um dos piores erros que um pai e uma mãe pode cometer na vida é achar que pode determinar o futuro dos seus filhos. Muitas vezes é falsa a premissa: meu filho, minha filha tem que ser alguém na vida. E eu pergunto o que é ser alguém na vida. Eu hoje fico me perguntando, que presente uma mãe gostaria de receber? Muitas eu acredito que já estão até recebendo, vieram com seus filhos para a missa. Talvez até tenham pedido isso aos seus filhos. Vamos à missa comigo? Engraçado, né? Hoje a missa é um presente que um filho ou uma filha dá a um pai ou uma mãe.
E ainda hoje a missa é a ocasião de experimentarmos o amor salvífico de Deus na nossa vida. É curioso, hoje são os pais e principalmente as mães que têm que suplicar alguma coisa aos seus filhos, porque já estão completamente dominados por seus filhos. O que não dizer dos avós na mão dos seus netos e netas? É só ir para o shopping e observar como é que os netos e as netas fazem seus avós comer aqui, ó, na palma da mão deles. Vou fazer duas perguntas. Para a nossa mãe do céu, que presente eu e você temos a dar para ela? Se nós pudéssemos perguntar a ela: Nossa Senhora, qual é o presente que a senhora quer receber de nós, seus filhos? Qual seria a resposta? A resposta seria só essa, aquela que ela disse aos servos na boda de Caná da Galileia: fazei tudo o que ele vos disser. É isso que ela espera de mim e de você. E você, mãe, que está aqui, o que você quer receber do seu filho? Uma flor? Um beijo? Um abraço? Um carinho? A atenção? Os pais de hoje viraram crianças. Os pais de hoje viraram crianças. Os pais de hoje chegam para os seus pequenos e perguntam: você ama o papai? Você ama a mamãe? Como se as crianças tivessem capacidade de amar. Nossas crianças não têm capacidade de amar. A capacidade de amar vem com a vida. Vem com a vida. Porque amar é escolha. Se você não ajuda o seu filho, a sua filha, a escolher o que é bom, o que é justo, o que é reto, o que é verdadeiro, você não está preparando o seu filho, a sua filha para amar. E se você não está preparando o seu filho, a sua filha para amar, ele nunca vai te escolher, porque ele não pediu para nascer. Ou será que você não entendeu isso ainda? Quem aqui pediu para nascer? Quem aqui pediu para ter o pai que tem ou que teve, a mãe que tem ou a mãe que teve? Nenhum de nós. Nenhum de nós pediu para nascer. Mas podemos amar os que nos geraram. Se os que nos geraram nos ensinarem a amar, e os nossos pais nos ensinam a amar, se nos ensinam o caminho do bem, da justiça, da verdade, da retidão e, acima de tudo, o respeito. Os filhos não amam os pais porque os pais não ensinam o respeito. Não se fazem respeitar por seus filhos. Mãe, não exija do seu filho ou da sua filha amor. Não abra mão de ser respeitada como mãe. Porque se você não abrir mão de ser respeitada como mãe, você também vai ter o respeito de mulher que lhe é devido. E mais do que isso, talvez você tenha a ocasião de ser amada por seu filho, sua filha. Fazei tudo o que ele vos disser. Você, mãe, ensine aos seus filhos o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o caminho não é o caminho da vida fácil, do sucesso, do poder. É o caminho da cruz, da adversidade, da dificuldade. Quer ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga.